Graça e paz, igreja do Senhor. Mais uma vez nós temos a alegria, o privilégio e a responsabilidade de expor a palavra do nosso Deus aqui nesta casa. E nós vamos dar continuidade, como temos exposto, na carta de Paulo a Tito. Hoje nós veremos o capítulo 2. E o tema da exposição desta noite é Sal e Luz neste mundo. Então, peço que a igreja abra suas Bíblias em Tito, capítulo 2, e acompanhe, toda a meditação será neste capítulo. Eu lerei o capítulo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, no versículo 1, nós temos aqui, uma conjunção, adversativa, porém, e essa conjunção, ela, como todas as conjunções adversativas, elas são responsáveis por fazer a união entre duas ou mais orações com a intenção de exprimir uma oposição de fatos ou informação, bem como a ideia de contraste. Então, nós podemos aí dar exemplos de conjunções adversativas, são porém, como é que está aqui no versículo, contudo, entretanto, ou, senão, todavia, no entanto, não obstante, mas. Então, essa conjunção adversativa aqui no versículo 1, ela faz a oposição de ideias entre o capítulo 1 e o 2º capítulo da carta de Paulo a Tito. Então, para nós entendermos melhor essa oposição de ideias, é importante que nós lembremos o que nós aprendemos na exposição do 1º capítulo. Então, nós aprendemos ali que Paulo iniciou a sua obra missionária em Creta e deixou Tito como seu representante para concluir a organização das igrejas, e para isso ele deveria constituir presbíteros em cada cidade, homens que possuíam as qualidades descritas por Paulo. Pois em Creta haviam muitos falsos mestres enganando o povo com mentiras sobre o reino de Deus por pura ganância. Então, farei a leitura dos versículos 10 e 11 do capítulo 1 para nós relembrarmos. Fala assim: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, nós lembramos que palradores são faladores, Nós também aprendemos que, no mundo antigo, a cultura cretense era muito conhecida pela corrupção do seu povo. Segundo Hendricks, a reputação dos cretenses de serem mentirosos a fim de lograr fins egoístas era tão amplamente difundida que deu origem ao substantivo cretismo, que quer dizer conduta cretense, ou seja, mentir, e ao verbo cretenciar, ou falar como cretense, que significa dizer mentira, enganar. E no versículo 12 do capítulo 1 fala sobre os cretenses, foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Então, conforme nós podemos ver, o povo de Creta ele vivia uma situação de deterioração moral, que se não fosse controlada, resultaria apenas em cada vez mais podridão, conforme se espera de uma natureza caída pelo pecado. Que devido ao ensino dos falsos mestres, eles eram lançados em trevas cada vez mais densas, que pervertiam casas inteiras. E por casas nós devemos entender famílias, Famílias inteiras eram pervertidas pelos falsos mestres. Então, irmãos, vejamos aqui que situação terrível do povo de Creta. Eles viviam numa situação de deterioração moral e perversão sexual, e aqueles que buscavam luz na igreja para levá-los à salvação, eram lançados em trevas mais espessas devido à ganância dos falsos mestres. E na última pregação, nós até fizemos um comentário aqui, que no final dos filmes, às vezes fala que qualquer nome parecido, circunstância semelhante, é mera coincidência, que geralmente fala nos filmes. Nesse caso aqui, não. Qualquer semelhança é pura verdade. O que aconteceu naquela época acontece até hoje, nos nossos dias, e vai acontecer até a vinda de Cristo, porque este mundo jaz no maligno.
A oposição que Paulo quer deixar clara no versículo 1 é entre o ensino dos falsos mestres e o que Tito deveria ensinar, e, consequentemente, o resultado que cada ensino produz. Então, Paulo escreveu a Tito dando orientações sobre o que deveria ensinar nas igrejas de Creta. Enquanto os falsos mestres ensinavam mentiras que corrompiam casas inteiras para satisfazer sua ganância, Tito deveria ensinar a verdade contida na sã doutrina que liberta o povo de seus pecados e leva à vida eterna em Cristo Jesus e capacita-os a realizar boas obras para a glória de Deus. Então, a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus, nos ensina que o objetivo principal da existência do homem é glorificar a Deus com a sua vida e alegrar-se no próprio Deus, independente das circunstâncias. Também nos ensina que devemos crer, o que nós devemos crer sobre Deus e o que Deus exige de nós. Deus exige do seu povo que ele seja sal e luz neste mundo. E de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, uma sociedade sem geladeira, porque nós lemos na liturgia, Mateus 5, falando que vós sois o sal dessa terra. Então, nessa sociedade, naquele contexto que foi escrito, uma sociedade sem geladeira, o sal ele é utilizado para conservar os alimentos. Então, aqueles que tiveram a oportunidade, mais antigos, de conviver em cidades menores, na roça, então, às vezes, as pessoas de lugares mais simples ainda utilizavam isso até pouco tempo. É claro que ainda existem lugares no nosso país que é tão grande que ainda falta energia elétrica e as pessoas utilizam do sal para conservar seus alimentos. E os discípulos são chamados de sal dessa terra porque são chamados a impedir ou retardar a corrupção da queda do mundo. Quer dizer, para conservar, para ser um contraponto a toda essa perversão que há neste mundo. Eu gostaria de lembrar com os irmãos as perguntas 1 e 3 do breve catecismo de Westminster, e suas respectivas respostas. Eu vou ler, a igreja acompanha. A pergunta número 1 fala: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E vem a referência bíblica de Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Também 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu peço que a igreja agora abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 14, para fazer a leitura dos versículos 7 e 8. Então, Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8, eu vou pedir para que a igreja faça a leitura, e eu vou pedir para o pastor Ricardo que puxe a leitura da igreja, por favor. Capítulo 14 de Romanos, versículos 7 e 8. Romanos 14, versículos 7 e 8, a uma voz. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Eu farei leitura também do Salmo 73, dos versículos de 24 a 26. Então, Salmo 73, 24 a 26 diz assim: Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Até aqui, irmãos. Então, como nós lemos aqui, nós entendemos que tudo é para Deus, por meio dele, para ele são todas as coisas, até a nossa própria vida. Se nós vivemos é para Cristo, se morremos é para Cristo, aqueles que têm esse privilégio, aqueles que podem participar da ceia do Senhor, aqueles que já arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como um Salvador. Mas até mesmo os ímpios são feitos para a glória de Deus, para o dia da sua ira. E
mesmo nesse mundo caído, dependendo das circunstâncias, nós nos comprazemos no Senhor, como disse o salmista. E agora vou ler a pergunta número 3. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. E como referência dessa pergunta, eu vou ler somente Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Eu também gostaria de ler para os irmãos a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, os parágrafos 1 e 2. Então, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, fala sobre as boas obras. Eu lerei os parágrafos 1 e 2. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então é importante aqui, irmãos, entendermos que boas obras são aquelas que Deus ordena pela sua santa palavra, e não aquelas que o homem acha que são boas obras. E às vezes nós podemos fazer a mesma prática, mas não ser boas obras. Quando nós socorremos os necessitados, após arrependermos dos nossos pecados, aceitarmos Jesus Cristo como nosso único Salvador, e aí nós socorremos os necessitados com alimento, e isso é aceito perante Deus como boas obras. Mas se nós socorremos aos necessitados, confiando que seremos salvos por essa obra, isso não é boa obra perante Deus. Então é importante nós conhecermos a palavra para entendermos o que Deus requer de nós. No parágrafo 2º, diz: estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho. Adornam a profissão do Evangelho. Observe que essa palavra será utilizada no texto que nós vamos ler. Fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo, por isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Então, o fruto em santidade, quer dizer, obedecendo os mandamentos de Deus, já é uma pessoa convertida, que já arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus Cristo Salvador. Então, os frutos dela vão ser santos, vão ser boas obras aceitas perante Deus. E passada essa vida, ela vai ter no final a vida eterna. Reforço mais uma vez, não pelas boas obras. Então, irmãos, quais são as boas obras ordenadas pela palavra de Deus através da carta de Paulo a Tito? Muitas vezes nós temos a visão romântica, né? Que nós fazermos boas obras perante Deus, nós precisamos morrer como muitos irmãos têm morrido pela palavra de Deus, indo para países distantes, pregando a palavra, sofrendo perseguições, né? Eu já falei uma vez no meio dos homens que, confesso aqui de púlpito, eu não sei se eu seria capaz de resistir até a morte, tendo a minha própria vida ou de alguém que eu amo, principalmente da minha esposa e da minha filha, e manter firme ali, como muitos irmãos fizeram. Deus me livre dessa situação, mas se eu tiver que passar isso, que Ele me capacite, porque, falando por mim mesmo agora, eu não sei se eu seria capaz. Então, muitas vezes, nós temos a visão romântica do que é fazer boas obras e que é agradar a Deus. E Deus requer de nós um coração quebrantado, humilde, obediência à sua palavra. Então, na verdade, como nós não somos salvos pelas obras, toda a obra é do Senhor, nós só temos que viver em obediência a Ele. Então vamos ler agora, dos versículos 2 a 10, eu peço que a igreja acompanhe, no capítulo 2 de Tito, versículos de 2 a 10.
Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E aí o o versículo 2 fala: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então é importante entender, irmãos, que o que está escrito no versículo 10, que eu acabei de ler, o último versículo, que o comportamento dos cristãos em Creta ou em qualquer outro lugar ou época deve ornar em todas as coisas a doutrina de Deus. E ornar é o mesmo que embelezar, é trazer destaque. Em outras palavras, seria dar a honra que lhe é devida, lhe dar a glória. E eu vou ler mais uma vez o versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então vejam, irmãos, Paulo escreveu que os homens idosos sejam temperantes, que significa ter temperança. Ter temperança é saber agir com equilíbrio, ser sóbrio. Então, os homens precisam de temperança para que exerçam a liderança que lhes é imputada de forma correta e dando segurança a quem está sob seu cuidado. Também para que sejam um exemplo e conselheiros aos mais jovens. Então, que sejam ali sóbrios, né? E sensatos. Hoje, quem esteve aqui pela manhã, viu o nosso pastor pregando sobre o adultério. E falou alguns casos de homens, né? Que são totalmente insensatos, porque alguns, levados por as coisas desse mundo, simplesmente abandonam seus lares. Não querem responsabilidades. Isso não é ser sensato. Isso não é ser temperante, ser equilibrado. Né? Isso é um contra-testemunho contra o nosso Senhor. Também nós vemos homens adultos, pessoas idosas que querem ser jovens, se comportando como jovens, se vestindo como jovens, tendo atitudes de jovens. Não os jovens que a igreja espera ter, que são ensinados pela palavra de Deus, mas a visão de jovens que o mundo ensina, irresponsáveis, inconsequentes. Como não dizer, né, palradores, como a palavra de Deus, né, falam coisas à toa. Né? Então, o que se espera dos homens idosos é que eles sejam respeitáveis, que sejam sensatos, sadios na fé, como nós falamos quando pregamos no primeiro capítulo. Ser sadio na fé significa, é preciso para ser sadio na fé, se alimentar corretamente da palavra de Deus, da boa doutrina. Como se nós formos sadios fisicamente, nós precisamos ter bons alimentos e não nos alimentar com alimentos que não são saudáveis, também para ser sadio na fé é preciso se alimentar com a verdadeira palavra, com a sã doutrina, e não se alimentar com o que o mundo fala, com os falsos mestres. Às vezes nós temos a tendência de pensar que falsos mestres são só aqueles que estão na igreja falando erroneamente sobre o Evangelho. Mas Jesus falou que aquele que com ele não junta, espalha. Então nós temos falsos mestres não só nas igrejas, no mundo aí tem falsos mestres vendendo felicidade, vendendo conceitos de vida que vão contra a palavra de Deus. Então são falsos mestres. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, não, eu não vou na igreja tal porque ensina coisas erradas. Eu vou na igreja presbiteriana da Pampulha porque lá ensina a palavra corretamente.
mas não vai em outras igrejas, não ouve outros pregadores, mas ouve o mundo. E a gente vê muitas pessoas da igreja fazendo o que o mundo faz e trazendo para dentro da igreja conceitos de homens. E nós poderíamos falar muito sobre isso aqui, mas não é o intuito desta noite, por causa do nosso tempo. Só gostaria de reforçar que os homens mais velhos, eles devem ser exemplos para os mais jovens, para darem testemunho do nosso Deus. Agora, nos versículos de 3 a 5, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o peso que foi colocado aqui, irmãos, por Paulo. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que responsabilidade as mulheres têm. As mulheres idosas de serem exemplo, mestras do bem. Então, mestras do bem são aquelas, né, que são modelo, que são exemplo. Então, exemplos são para serem seguidos. Então, elas devem obedecer a palavra de Deus e não a doutrina de homens, ser sal e luz neste mundo, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí, nós vemos mulheres na igreja, e às vezes até mulheres idosas. E quando eu falo na igreja, irmãos, como o nosso pastor falou hoje, né? A nossa igreja, a gente prega expositivamente. Isso aqui não foi escolhido, esse texto, para falar para ninguém aqui, especificamente. E, ao mesmo tempo, fala para todos nós. Quando eu estava preparando a pregação, estava falando no meu coração. E se o Espírito Santo está falando no coração de cada um aqui, vai estar falando no coração de cada um, porque todos nós precisamos ouvir essas palavras aqui. Então, o conceito que o mundo prega, e a gente vê aí, ó, nações que têm dificuldade hoje de ter até a mão de obra, pessoas para trabalhar, precisando de pessoas para trabalhar nos seus países. Por quê? Porque foi vendido a imagem que ter filhos não é uma coisa boa para as mulheres. E também não estou falando aqui nem ao contrário, né? A gente tem que fazer o que a palavra de Deus fala. Que devemos ter filhos, com responsabilidade, conforme a palavra nos ensina. Mas o que o mundo ensina é que filho é um peso, que filho é despesa. E as nações sentidas modernas, e a nossa nação não está longe disso, porque se a gente olhar na história, a população do nosso país já está envelhecendo antes dela aproveitar a juventude do nosso povo, porque cada vez mais as mulheres têm menos filhos, porque não querem ter filhos, porque a vaidade que o mundo fala não vai estragar o corpo da mulher, né? Ela tem que trabalhar, ela tem que se preocupar em ter o sustento do lar, porque se o marido não for sensato, se ele não for homem mesmo, né, como Davi, quando estava morrendo, falou para o seu filho Salomão, seja homem. Então, quando não há homens de verdade, infelizmente as mulheres têm que assumir o papel dos homens. E aí as mulheres ficam com medo e ficam preocupadas, mais a se preocupar em terem sustento, porque elas não confiam nos homens. Então, uma coisa leva a outra. Serem boas donas de casa. E aí, irmãos, também entendam aqui que eu não estou falando para que a mulher não deve trabalhar, que ela deve ficar somente em casa. E aí, mais uma vez, a palavra de Deus, ela se responde. É só os irmãos, com o tempo, depois lerem lá em Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, né? Que ela é comparada a finas joias, difícil de ser encontrada. Ela cuida do marido, cuida dos filhos, cuida do lar, e ela trabalha também fora. Então, nós não devemos defender o que a palavra não nos diz. A palavra não nos diz que a mulher deve ficar só em casa, a palavra não diz que a mulher só deve trabalhar e não deve cuidar da casa. Desculpa, irmãos, tem um negócio na minha garganta.
Se a mulher pode ficar em casa para cuidar dos filhos, cuidar do marido, é privilégio. Glória a Deus por isso, se ela escolheu fazer isso. Se ela precisa ir para trabalhar, para ajudar o marido no sustento da casa, glória a Deus, desde que ela não abandone seu lar e não abandone seus filhos, não priorize as coisas materiais em detrimento dos seus filhos. Estudemos as palavras. E olha que elas têm o quê? Que serem exemplo para as mais novas. É bonito a gente ver as irmãs, às vezes as mais novas, né? As que já estão grávidas, pegando orientação com as mulheres mais experientes, né? Que já passaram pela gravidez. Eu e minha esposa fomos salvos, né, de algumas noites de olhos claros, né, abertos, porque conversamos com pessoas mais experientes e falaram, não, tem que de vez em quando deixar chorar mesmo a criança, porque senão ela vai te dominar. Diferente de que alguns falam, né, não, esse anjinho que nasceu não é um pecador igual a nós, nasceu em pecado. E se os pais não tiverem controle, o bebê já domina os pais. E há que se dizer, né, se o bebê consegue fazer isso, ainda mais as nossas crianças depois de certa idade. A minha tem 5 anos e eu sei bem o que é isso. E aí, digo para as mulheres mais jovens, estamos falando das idosas que devem ser exemplos, as mais jovens, se vocês verem uma mulher mais idosa, que ela é caluniadora, que só chega para falar mal dos outros, fuja dessas mulheres. Procurem mulheres sábias, mulheres sensatas, temente a Deus, que vão te ajudar a ser uma boa esposa, que ama seu marido. Agora, se a mulher só fala mal do marido dela, não fica perto dessa mulher, não, porque ela não conhece da palavra de Deus. Porque, com certeza, irmãos, os maridos aborrecem as suas esposas. Por mais que eu me esforce, eu sei que eu aborreço a minha esposa. E o contrário é verdadeiro, né, irmãos? Porque somos todos pecadores. Mas nós temos que ter bons olhos e ser gratos a Deus e dar valor à mulher da nossa mocidade, ao homem que Deus colocou na vida das esposas. E devemos fazer o que a palavra nos diz. E lembrando que o nosso pastor falou nesta manhã, fugir do pecado, para que não haja adultério no nosso meio, para que nós não difamemos a palavra do nosso Deus. Agora no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então, quanto aos jovens, que sejam criteriosos em todas as coisas. Essa orientação ela pode parecer simples, mas ela é muito abrangente, pois está dizendo para que em todas as coisas da vida os jovens sejam criteriosos. E criterioso é o mesmo que sensato, cauteloso, ajuizado, acertado, fundamentado, honesto, justo, ponderado, prudente, racional e seguro. Então, Paulo está falando que os jovens devem ser o contrário do que o mundo diz para eles serem. Que nas palavras dos nossos tempos, né, dos dias de hoje, seria vida louca, deixa a vida me levar, viva hoje sem se preocupar com amanhã. Cuidado, jovens. Peço atenção aos jovens, tenham cuidados. Como diz a palavra do nosso Deus, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, de 7 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, 1. Os jovens, né, cheios de sonhos, cheios de vontade, mas com pouca experiência ainda. Então a palavra de Deus fala que eles sejam criteriosos, sejam sensatos. Olha como a palavra se completa. Os homens mais velhos devem ser exemplos mais jovens. Eles devem ser sensatos para serem conselheiros. Então, aos jovens, se tem dúvidas, como eu já fui jovem com várias dúvidas, e não porque eu estou mais velho não tenha dúvidas, e a gente sempre deve buscar alguém mais experiente do que nós para nos aconselhar, para nos orientarmos, para que nós não
cometamos erros que muitas vezes são incorrigíveis, que vão significar atraso na nossa vida de anos. E quando se refere de pecados, vão trazer consequências, como foi falar pelo nosso pastor aqui, que não vão ser eliminadas, né, da nossa vida, mesmo que o Senhor nos perdoe, porque o Senhor perdoa os pecados, mas as consequências, elas ficam. Então, que os jovens tenham cuidado. Tem muitas escolhas para vocês fazerem, mas façam com sensatez. Ouçam os mais velhos, aqueles que realmente podem orientar vocês. O problema é que nós, jovens, né, e aí me dizendo, quando eu era jovem, e cometi o mesmo erro em alguns momentos, nós achamos que os nossos pais já são velhos, que são imaturos, que estão ultrapassados, que não conhecem o mundo que nós que estamos vivendo, com as coisas novas, e ignoramos os pais, e ignoramos os mais velhos, e ouvimos os jovens como nós, que estão passando pela mesma situação, que na verdade eles são como esses aqui, palradores frívolos, falam como se conhecessem de tudo, mas a profundidade do conhecimento é raso, estão passando pelos mesmos problemas, mas nós, jovens, muitas vezes ouvimos essas pessoas, esquecemos os mais velhos. É tão interessante isso que quando Deus queria punir o povo, Ele falava, vou colocar para governar vocês meninos. E quando Deus ia abençoar, Ele falava, vou colocar pessoas experientes. A Bíblia fala o tempo todo que tem que valorizar as cãs brancas, são as pessoas vividas, experientes. Então, jovens, tenham cuidado com quem vocês ouvem, os falsos mestres, aquelas pessoas que falam que vai ser bom, mas depois vocês podem se arrepender e não dá tempo mais. Agora, no versículo de 7 a 8, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. Então, esses versículos são dirigidos a Tito. Paulo deu orientação semelhante a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Os presbíteros deveriam e devem ser padrão de boas obras. Padrão é modelo, e modelos são para serem seguidos. Paulo também orienta sobre o ensino da palavra. Cabe aqui a leitura da pergunta 159 do Catecismo Maior de Westminster e a sua resposta. Como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? A resposta: aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina, diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, fielmente tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso, para com Deus e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Os presbíteros, mas todos também, né, que mesmo sendo presbíteros, todos nós, como está na grande comissão, né, fomos chamados para pregar a palavra do nosso Deus e devemos fazer dessa forma. Para a glória dele e não para a nossa própria glória. Para a conversão dos seus eleitos. E com simples palavras, simplesmente lendo a palavra, porque é o Espírito que vai convencer o homem do pecado, não somos nós. Agora, nos versículos de 9 a 10, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo não estava aprovando a escravidão, mas sim dando orientações de como deveriam se comportar aqueles que se encontravam naquela situação. E ele escreveu em outros momentos também sobre escravidão. Eu gostaria que a igreja abra suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, e vamos ler nos versículos de 22 a 25. Colossenses capítulo 3, versículos de 22
a 25. Eu iniciarei a leitura e peço que a igreja continue a todos a uma só voz. Colossenses, capítulo 3, de versículos de 22 a 25. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Todos juntos, por favor. Não servindo apenas sob vigilância, Então, irmãos, na atualidade, as leis do nosso país não permitem escravidão. Contudo, ainda há uma relação hierárquica que deve ser respeitada nas relações de trabalho, e as orientações de Paulo ainda são aplicáveis. Nós devemos, como cristãos, nós devemos respeitar nossos chefes, fazer o nosso melhor, demonstrar fidelidade, e não somente sob vigilância. Porque tem aquelas pessoas que... o chefe está vendo, estou trabalhando. Aí ele saiu, não, está tranquilo, agora ninguém está me vendo. Mas nós devemos, como crentes, saber que o nosso Senhor, aquele que nós devemos prestar contas, Ele está vendo em todo momento. E a nossa conduta, ela pode jogar o quê? Como foi falado aqui pelas mulheres, difamar o nosso Deus. Porque, infelizmente, há um tempo atrás, falar que era cristão, que era evangélico, era motivo de referência. Agora, quando a pessoa chega falando que é evangélico, as pessoas já olham desconfiadas. Porque banalizou tanto isso, se banalizou tanto o ser servo de Deus, muitos falsos mestres e lobos em pé de cordeiro usando o nome de Deus e trazendo vergonha. Mas aqueles que são verdadeiramente servos devem fazer tudo como se fosse para Deus, fazer com todas as suas forças. E aí vem aí as teorias, daqueles que falam, não, o patrão não nos valoriza, e tantas outras coisas. Não estou falando também que a gente deve ficar lá numa empresa que não nos dá o valor devido. Nós devemos buscar crescer e melhorar, mas enquanto nós estivermos lá, nós devemos fazer o melhor, porque nós não podemos desonrar o nome do nosso Deus. Nós devemos fazer o melhor, para que as pessoas vejam em nós o testemunho, que nós sejamos sal e luz nos nossos empregos. E outra coisa que é importante nós lembrarmos, porque aqui falou dos escravos para não furtarem, porque era comum naquela época, as necessidades às vezes pegavam coisas dos seus senhores. Infelizmente, hoje, os funcionários também furtam. Mas, às vezes, a gente pensa que, não, eu sou cristão, eu não furto, então não estou fazendo nada de errado. Mas, se nós recebemos o salário e não trabalhamos corretamente, não produzimos como se espera, nós também estamos furtando. Porque o salário nada mais é a paga do seu trabalho. Se a pessoa paga para você trabalhar e você não trabalha, você está furtando daquela pessoa. Então, nós devemos agir assim, de forma correta, para ornar, para dar destaque, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, os versículos seguintes, eles nos relatam os motivos pelos quais o povo de Deus deve agir conforme orientado nos versículos de 2 a 10. Eles nos explicam por que devemos agir assim. Então, vejamos o versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus, que é o seu favor imerecido por nós, ela foi manifestada a todo tipo de pessoa, sem acepção, ou seja, homens e mulheres, jovens e idosos, livres e escravos, pobres e ricos, de todas as raças e nações. Não para todos os homens, como aqueles que defendem a questão da
graça universal, quer dizer que todos serão salvos. Não, mas para todos os tipos de homens. A palavra não se contradiz. Se alguém tem dúvidas sobre isso, nós podemos estudar um pouquinho mais, pode procurar os pastores da igreja, os presbíteros, para orientarem. Mas aqui se refere a todo tipo de homem. Então Deus chamou os seus eleitos em todos os povos, em todos os lugares, independente, Deus não faz acepção de pessoas. O próprio Deus, o propósito, né, de Deus em estender sua graça aos pecadores é a salvação deles. Em outras palavras, é dar o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no nome de Jesus Cristo. É tornar amigos de Deus aqueles que eram inimigos. É dar vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. É trazer para a luz de Deus aqueles que viviam nas trevas. É isso que nós comemoramos na Santa Ceia. A certeza que o nosso Deus morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, pela graça dele, e nós temos a certeza da salvação. No versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, eu gostaria de ler um pequeno trecho do artigo 24 da Confissão Belga, que trata da santificação. Cremos que a verdadeira fé, tendo sido acesa no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera e o torna um novo homem. A verdadeira fé o faz levar uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Então, Paulo, ele cria nisto, irmãos. Por isso ele sabia que pelo agir do Espírito Santo e o ensino da sã doutrina, até mesmo os cretenses poderiam deixar de ser mentirosos e serem piedosos, deixar de serem feras terríveis e serem justos, deixar de ser ventos preguiçosos e serem sensatos, sendo ensinados. Então ele falou para Paulo, ou Paulo falou para Tito, ensina a sã doutrina. Ele estava ensinando em Creta para esses homens que um poeta ali, um pensador, um filósofo da época deles falou isso sobre eles, e eles gostavam desse sujeito. Interessante, irmãos, que catequizar e doutrinar são sinônimos de educar. Então, o versículo fala para educando-nos. Então, ao lermos os catecismos, né, o breve e o maior, né, de Westminster, que são, junto com a confissão de fé, são os símbolos de fé da igreja presbiteriana, aprendendo a sã doutrina da santa palavra de Deus, nós estaremos sendo educados a nos arrepender de nossos pecados, renegando assim a impiedade e as paixões humanas e, ao mesmo tempo, aprendendo a viver de forma sensata, justa e piedosa. Nos versículos de 13 a 14, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sim, meus irmãos, o povo de Deus em todos os tempos deve viver esta vida aguardando a bendita esperança, assim como o apóstolo Paulo, tendo a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. E também com a certeza que no tempo certo, determinado pela Santíssima Trindade, será manifestada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Naquele dia todo joelho se dobrará e veremos se cumprir a visão de João, registrada em Apocalipse 21. Eu peço que a igreja abra em Apocalipse 21. E que a igreja se deleite com a leitura da palavra que eu farei. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Após estudarmos este texto, irmãos, das Sagradas Escrituras, nós podemos concluir que vivemos em uma situação de contradição com este mundo. Só há um caminho que leva a Deus. Nós devemos fugir dos falsos mestres, pois ensinam mentiras que levam famílias inteiras à perversão. Devemos buscar mestres apegados à palavra, que ensinam a sã doutrina, que nos mostra o que Deus requer de nós. Também aprendemos que não somos salvos por nossas obras, mas nossas boas obras glorificam a Deus. E o contrário também é verdadeiro. Nossas más obras difamam a palavra de Deus e por elas negamos ao próprio Deus. Neste mundo que está apodrecendo pela perversão humana e cada vez mais envolvido em espessas trevas por recusar a verdade, que é a luz para o caminho que leva a Deus, os servos de Deus devem ser sal e luz e viver aguardando confiantes na segunda vinda de Cristo para a consumação de sua obra. E após essas conclusões, nos resta perguntar a nós mesmos e nos dar uma resposta franca e sincera no interior do nosso coração. Eu estou sendo sal e luz neste mundo? Homens, eu estou sendo sal e luz neste mundo? Mulheres, eu estou sendo sal e luz neste mundo? Jovens, eu estou sendo sal e luz neste mundo? Não se enganem, de Deus não se zomba. E se você, após ouvir essa exposição, chegou à conclusão de que não é sal e luz neste mundo, eu digo a você que ainda dá tempo de desfrutar de todas as promessas feitas por Deus. E esse tempo é hoje. Arrependa de seus pecados e aceite Jesus Cristo como o único Salvador. E você verá, todos verão, na verdade, se cumprir o que está escrito em Apocalipse 21. A diferença é em que lado nós estaremos. Se nós entraremos, no lugar que está preparado para os filhos de nosso Pai, ou nós iremos para o lago que arde com fogo. Mas se você, após ouvir essa exposição, chegou à conclusão de que é sal e luz neste mundo, encerro dizendo a você o que Paulo disse a Tito no versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Eu passo a palavra para o pastor Deci.